de Vida. Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos nossas reflexões sobre a mordomia das finanças. Graças a Deus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem orientações sobre todas as atividades comuns e lícitas realizadas por todas as pessoas, especialmente para os servos de Deus, que têm a sabedoria dada por Ele, para que tenham uma vida digna e abençoada. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior continuamos nossas reflexões sobre a mordomia das finanças e vimos que, de acordo com a Palavra de Deus, tudo o que temos em termos espirituais e materiais é permitido ou concedido por Deus e que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo do uso ou da aplicação que fazemos dele. Hoje, mais alguns aspectos serão abordados em nossa reflexão. Primeiramente, como o cristão deve ganhar o seu dinheiro. Há livros, inclusive best-sellers, que têm como objetivo ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Afinal, como os cristãos devemos ganhar o nosso dinheiro? Com base na Bíblia, anotamos as seguintes orientações. Primeiro, devemos ganhar o nosso dinheiro com trabalho honesto. A ética bíblica nos orienta que devemos trabalhar com afinco. Desde o Gênesis, após a queda, vemos que o homem deve empregar esforço para obter os bens de que necessita. Disse Deus, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19. São Paulo escreveu dizendo, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2,9. E disse ainda, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. 1 Tessalonicenses 4,11. Esse texto, tomando o exemplo do apóstolo Paulo, nos orienta que devemos trabalhar de modo diuturno, para não sermos pesados a ninguém. Devemos ter um trabalho honesto. E o trabalho honesto é trabalhar com denodo e dedicação. É procurar viver quieto, tratando os próprios negócios, trabalhando com as próprias mãos. O que entendemos por trabalho honesto? Por trabalho honesto, devemos entender também o tipo de atividade que nos seja oferecido. Um irmão me perguntou se podia trabalhar numa fábrica de bebidas alcoólicas. Respondi que podia, mas não era um trabalho honesto para um cristão. Levei a examinar o assunto sob o prisma do princípio da licitude e da conveniência. E eu lhe perguntei se ele levaria bebida alcoólica para oferecer à sua esposa e aos seus filhos. Ele respondeu que jamais faria isso. Então eu lhe disse que se não queria algo para si, para sua família, não deveria contribuir para que aquilo fosse vendido para outras pessoas. Já sabemos que a bebida alcoólica tem sido meio usada por Satanás para destruir muitas vidas preciosas. Assim, não devemos procurar ganhar dinheiro com a produção desse agente do mal. Outro irmão foi convidado para trabalhar no motel e me procurou indagando se era lícito para ele, como crente em Jesus, porque ele estava desempregado. E eu lhe indaguei sobre a finalidade daquele estabelecimento. E ele me disse que era facilitar a prostituição.
utilizei mais uma vez o princípio de fazer para a glória de Deus, visto em outro momento. Então eu lhe indaguei se ele achava honesto trabalhar no lugar com tal finalidade e se tal trabalho serviria para a glória de Deus. Ele ficou sem jeito e o ajudei a decidir, dizendo-lhe que confiasse um pouco mais e esperasse no Senhor, a fim de que ele fosse concedido um trabalho num lugar honesto e não num ambiente que tem por objetivo facilitar a prática ilícita de atividades sexuais. Precisamos ganhar dinheiro, sim, mas como cristão devemos fazê-lo de modo honesto, tanto pelo trabalho diuturno, constante, diário, como também em função de uma atividade lícita e conveniente para o cristão. Em segundo lugar, devemos fugir de práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, por exemplo, através do jogo, do bingo, da rifa, das loterias e de outras formas fáceis de buscar riquezas. Em Provérbios, nós lemos o seguinte: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28 e 20. Nem deve frequentar casa de jogo, como cassinos e assemelhados. Esses ambientes estão sempre associados a outros tipos de práticas desonestas, como prostituição e drogas. Uma irmã me procurou e me disse que estava passando por grandes dificuldades financeiras, pois seu esposo estava desempregado. Ela estava grávida e precisando comprar medicamentos prescritos pelo médico, e que tivera a ideia de fazer uma rifa de alguns objetos que alguns irmãos lhe deram para poder conseguir mais dinheiro para amenizar suas dificuldades, perguntando-me se eu, como pastor, concordava com aquela prática. Respondi-lhe que não, pois não deveria ser esta a maneira de se ajudar uma irmã necessitada na igreja local. Autorizei o centro social da igreja a lhe dar uma cesta básica e providenciei uma certa importância em dinheiro para que comprasse o medicamento de que necessitava. Lhe autorizei a falar com o dirigente da congregação para que buscasse entre os irmãos a ajuda necessária àquela pessoa, que era membro da igreja, e não poderia ficar mendigando ou recorrendo a uma prática que não tem aprovação na palavra de Deus, que ensina que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja manutenção na casa do Senhor. Malaquias 3 e 10. Outro irmão resolveu jogar no bingo, veja só. Faz muitos anos isso, mas eu me lembro. E o fez sendo inclusive sorteado com um caminhão de 10 pneus, meu irmão. Um trucado na linguagem dos motoristas. Para ele foi uma sorte ser contemplado no meio de milhares de pessoas. Com isso procurou trabalhar com o veículo para ganhar mais dinheiro. Durante alguns meses as coisas iam bem, mas um dia, quando procurou o carro, havia sido roubado. Foi à polícia, deu parte e aguardou as consequências. Um certo dia, a polícia informou que o veículo foi localizado num determinado local e ele providenciou para que o veículo fosse resgatado. Chegando lá, a pessoa que roubara o veículo foi presa com ameaça de armas, algemado e levado para a cidade de onde o carro fora retirado. Resgatado o veículo, o dono o vendeu e procurou aplicar o dinheiro em negócio que realizava, porém não foi bem sucedido. Em pouco tempo, tudo que ganhara com aquele produto, daquele bingo, se perdeu em prejuízos e perdas irreparáveis. Ao que tudo indica, Deus não aprovou a renda obtida por meio do jogo. Sabe por quê, irmão? Jogo, bingo, rifa, isso tudo é jogo de azar. Você veja, milhares de pessoas jogaram naquele bingo do caminhão e só um tirou. Aquele disse que foi sorte, e os outros? É jogo de azar. Eu pergunto, você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se não aceitou, está correndo grande risco espiritual. Sem Jesus não há salvação, diz a Bíblia. Aceite a Cristo hoje mesmo, antes que seja tarde. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Será promovido na frente enquanto o ungido de Deus não chegar, ainda que esteja no campo com ovelhas. Ninguém derrama um vaso de azeite numa cabeça que Deus não mandou, e ninguém senta na mesa antes dele. Mesmo que esteja fugindo da vida e escondido para não morrer, no anonimato a vida vai passando. Existe alguém de olho em você e de repente isso pode mudar. A carruagem de Deus está chegando. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê, mesmo que você se ache insignificante. Mesmo que esteja pedindo esmolas, mesmo que tentem calar tua voz, nunca permita que roubem tua fé. Não dê ouvido à mensagem contrária. Quem te chamou tem mais pra te dar. Quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê, mesmo que você se ache insignificante. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê, mesmo que você se ache insignificante.
nem o gigante. Ele te vê, mesmo que você se ache insignificante. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor, está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR realiza segundo encontro de líderes infantis. Conjunto Infantil Harmonia Celeste completa 48 anos. E EADERN realiza a 26ª EBD em síntese. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. A ADEPAR realiza segundo encontro de líderes infantis. Nos dias 29 e 30 de setembro, a Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento Infantil, sob direção da professora Elionan Castro, realizou, no templo sede da igreja, o segundo encontro de líderes infantis, o ELIM. Na sexta-feira, o culto teve oração inicial pelo pastor Eduardo, coordenador do setor 7 de congregações, seguido de hinos congregacionais com apoio do instrumental da ADEPAR. Em seguida, a cantora Elaine louvou a Deus, seguida de hino pelo instrumental ADEPAR. Em seguida, louvaram a Deus o conjunto Vida Nova de adolescentes, o irmão Valderi, o conjunto Novo Viver de novos convertidos, seguidos de 2 hinos pelo grande conjunto do setor 13, sob a liderança do presbítero Vitamar, que compareceu com grande caravana. Logo após, a irmã Elionan deu uma palavra de abertura, agradecendo a Deus pela realização do encontro e a toda a sua equipe. Logo após, a irmã Niele deu uma palavra, enquanto teve lugar a entrada da Bíblia, do globo e da bandeira do DEPIM, seguido de recitação do tema do encontro e hino oficial do encontro, e de mais um hino de adoração a Deus. Em seguida, o pastor Elinaldo Renovato, presidente da ADEPAR, assumiu a direção do trabalho. O pastor Vitamar, coordenador do setor 13, fez a leitura bíblica e o presbítero Isaac fez a oração pós-leitura, seguido de ofertório com o instrumental ADEPAR. Em seguida, o pastor Elinaldo Renovato ministrou a Palavra de Deus com uso de slides, falando sobre os desafios do ensino infantil na pós-modernidade. O trabalho foi encerrado com oração pelo pastor Otávio Júnior e bênção apostólica pelo pastor Elinaldo Renovato. No segundo dia do encontro de líderes infantis, no sábado, 30 de setembro, os trabalhos tiveram início com devocional, seguido de palestra pela preletora Mara Melnick, de Curitiba, com o tema Lidando com as Emoções, seguida de momento de louvor. Logo após, a psicóloga Márcia Santos, com o tema Jesus, Modelo de Liderança Inclusiva. A seguir, houve um momento de louvor e sorteio de brindes entre os participantes, seguido de jantar para todos os presentes. Na sequência, a professora Mara Melnick
ministrou mais uma palestra com o tema Crianças, a Igreja do Presente, seguida de oração e encerramento dos trabalhos no segundo dia do encontro de líderes infantis. No domingo, dia 1º de outubro, as crianças foram reunidas no auditório da Escola Teológica, onde tiveram a oportunidade de louvar a Deus e ouvir preciosos ensinos da Palavra de Deus. Em seguida, desceram para o templo sede, onde louvaram a Deus, e a preletora Mara Melnick deu uma palavra sobre o valor do trabalho com crianças. Encerrando os trabalhos, foi feita a oração final e bênção apostólica. Conjunto Infantil Harmonia Celeste completa 48 anos. O Conjunto Harmonia Celeste, integrado por crianças do templo sede da ADEPAR, no último domingo, comemorou 48 anos de existência. O culto de aniversário teve como tema Meu Alvo é o Céu e teve início com a oração por Valentina, seguida de hinos congregacionais cantados pela igreja com direção das meninas do grupo As Sementinhas. Em seguida, o Grupo Infantil de Gestos Jardim Celestial entoou um hino, seguido de saudação pela irmã Patrícia Azevedo, mãe do componente do conjunto Isaac Azevedo. Em seguida, o Harmonia Celeste entoou 3 hinos, seguido de leitura bíblica pela componente Letícia Mendes e oração pelo menino Arthur Henrique, seguido de hino por Davi Barreto. Na sequência, o conjunto aniversariante entoou 3 hinos de louvor a Deus, seguido de palavra de saudação pelo pastor Elinaldo Renovato. A seguir, a tia Dene Miranda ministrou a palavra de Deus com muita graça e unção da parte do Senhor, envolvendo a todos na adoração a Deus. O Harmonia Celeste cantou mais um hino e a regente Janaína Priscila fez os agradecimentos finais e o culto foi encerrado com oração e bênção apostólica. Parlamentares dão importante apoio ao Centro Educacional Logos. Por ocasião do aniversário do Conjunto Infantil Harmonia Celeste, estiveram presentes no templo sede da Assembleia de Deus em Parnamirim o deputado federal General Girão, acompanhado de sua esposa, Senhora Graça, e o deputado estadual Coronel Azevedo, os quais demonstraram interesse em contribuir para a conclusão da Escola Logos vinculada ao Centro Social Pastor Eugênio Pires. O deputado estadual Coronel Azevedo leu um documento em que propôs uma verba de uma emenda parlamentar de sua autoria destinada à continuidade da construção da Escola Logos. Ambos os parlamentares se fizeram acompanhar de seus assessores e ficaram impressionados com os louvores apresentados pelas crianças componentes do Harmonia Celeste. Oremos para que Deus abençoe essas autoridades políticas que desejam ajudar no projeto da Escola Logos. E a ADERN realiza a 26ª EBD em síntese. No dia 30 de setembro, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, a IEADERN, sob a liderança do pastor Martim Alves da Silva, realizou a sua 26ª EBD em síntese. Os trabalhos tiveram início com oração pelo pastor Lemuel, seguidos de hinos congregacionais e por hinos pelo conjunto Elcai. Em seguida, o pastor Martim Alves deu boas-vindas a todos os participantes e fez a leitura bíblica oficial, seguido de oração pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Na sequência, o pastor Martim fez a declaração oficial de abertura da EBD em síntese. Em seguida, o pastor Reinaldo Odilo, diretor do Departamento de Ensino e Cultura, deu palavra de gratidão, seguido de apresentação das caravanas de igrejas do interior pelo pastor Martim. A seguir, o pastor Martim Alves apresentou o comentarista das lições da EBD do 4º trimestre de 2023, o pastor Wagner Gabi, de Curitiba, e o convidou para fazer a apresentação das lições bíblicas. Em seguida, houve intervalo para um lanche, após o que houve o retorno de todos para o auditório do templo e foi feita a premiação de igrejas que levaram maior número de inscritos para a escola bíblica. Dentre as igrejas do interior,
A Assembleia de Deus em Parnamirim foi a que levou maior número de inscritos, seguida da Assembleia de Deus em Macaíba. Depois, houve a segunda parte das apresentações das sínteses das lições bíblicas pelo pastor Wagner Gabi, o qual foi poderosamente usado por Deus em momentos em que todos sentiram a presença do Espírito Santo. Após a exposição das lições, o pastor Wagner Gabi agradeceu a bênção de estar mais uma vez na Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Em seguida, o pastor Martim Alves deu uma palavra pastoral agradecendo a todos os que participaram do evento. O pastor Josafá Aquino, de Macaíba, fez a oração final e o pastor Martim Alves ministrou a bênção apostólica, encerrando a 26ª EBD em síntese, que teve mais de 2.000 participantes. Este foi o seu Visão Panorâmica. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Fonte de vida. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, quero agradecer a Deus mais uma vez por ter vocês em nossa audiência, não é? Eu creio que não somente assistindo, mas orando por nós. E assim eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, por termos tantos irmãos e amigos, crentes, evangélicos ou não, que assistem a esse programa há tantos anos. Abençoa a vida de cada um, abençoa o seu lar, o seu casamento, guardando-os de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mesmo que esteja pedindo esmolas, mesmo que tentem calar tua voz, nunca permita que roubem tua fé. Não dê ouvido à mensagem contrária. Quem te chamou tem mais pra te dar. Quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê, mesmo que você se ache insignificante.